Já estamos ao vivo e, portanto, inserido no sistema da transmissão pela internet, pelo YouTube. Declaro, então, aberta mais essa sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Como de praxe, cumprimento a todos os eminentes colegas, o senhor Procurador Regional Eleitoral, os senhores servidores que nos dão suporte para mais essa realização. Cumprimento aos advogados e ao público em geral que acompanha mais essa sessão. Fica anunciada a aprovação da ata da sessão anterior por ausência de manifestação em sentido contrário. Já adentrando a pauta, nós temos o 2.2, que é da relatoria do Dr. Jackson Coutinho, e aqui nós temos advogados de ambas as partes fazendo sustentação. Eu gostaria até de que o Elivelto nos confirmasse, tanto da parte recorrente como da parte recorrida, se estiverem, já podem ser inseridos na sala virtual. Mas o pregão fica feito em termos. É o PJE 06-00072. É um recurso eleitoral numa representação, conduta vedada a agente público, 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde, eleições 2020. O recorrente é o Partido da República, PR. Recorrido é Flori Luiz Binotti. A relatoria desses autos é do Dr. Jackson Coutinho, a quem passo a palavra. Senhor presidente, desembargadora Maria, a vice-presidente, doutor Bruno, doutor Gilberto, doutor Érico, doutor Sebastião, doutor Fábio, servidores, muito bom dia. Todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Liberal de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso Municipal, em face da sentença proferida pelo magistrado da 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedente a representação eleitoral ajuizada pelo partido em face de Flori Luiz Binotti, prefeito de Lucas do Rio Verde. Narra exordial que o recorrido, utilizando-se da máquina pública para lograr proveito eleitoral, encaminhou o projeto de lei à Câmara Municipal de Vereadores, em que autoriza o Executivo Municipal a conceder descontos ao contribuinte do IPTU, em percentuais superiores aos anos anteriores, vindo a prorrogar os prazos de vencimento do imposto mediante edição de decretos, e que as notícias foram divulgadas no sítio eletrônico da Prefeitura em período vedado. Em sentença de primeiro grau, julgou improcedente a representação. Inconformado, o recorrente apresentou recurso sustentando em síntese que não é possível concordar com o referido decismo, pelos seguintes fundamentos: evidente configuração do ilícito praticado pelo representado, candidato à reeleição. 2. Ausência de legislação aprovada em exercício anterior. E 3. Aumento significativo do desconto do tributo municipal nas vésperas do pleito municipal. Requereu, afinal, reforma do deciso recorrido para julgar procedentes os pedidos formulados pelo recorrente na presente ação, de forma a reconhecer a conduta vedada praticada e a condenação do recorrido à sanção pecuniária em patamar que Vossa Excelência entender cabível, sugerindo-se, desde já, a fixação em patamar elevado, em razão do alcance dos descontos, da massiva publicidade que dele se fez uso e da audácia do recorrido em prorrogá-lo ao refiro da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde. O recorrido apresentou contra-razões em petição DB 471-8072, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau. A douta Procuradoria Regional manifestou-se pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. O recorrente é o Partido da República, me parece, no caso, na oportunidade, representado pelo Dr. Rodrigo Cirineu. Indago ao Elivelto, se já se faz presente na sala virtual? Não, desembargador, não está presente. Não está presente. Tá. Tem algum outro advogado? Da coligação o Ademar Silva está na sala. Ele vai falar em nome do recorrente? Partido da República? Isso. Me escutam? Me escutam bem? Doutor Ademar se encontra na sala, está me ouvindo? Estou escutando. Me escutam?
Para Ademar, o áudio está muito baixo do senhor. Eu não estou nem ouvindo, na verdade. Ah, tá. Só um minuto que eu vou trocar meu fone. Desculpa. Tentar falar mais próximo do microfone. Eu vou trocar o fone. Perdão. O doutor Ademar saiu da sala. Vamos ver se ele vai entrar novamente. Agora, não sei se ele não fala nada, não sei se ele vai falar, porque me consta aqui o nome do Dr. Rodrigo Cirineu, que iria fazer sustentação oral. Agora aparece o outro e, de repente, ele não fala nada. Eu não consegui ouvir se ele ia falar alguma coisa, se ele estava só acompanhando. Vocês conseguiram ouvir alguma coisa? Desembargador, ele disse que falará sim pelo recorrente. Ele tem procuração nos autos, doutor Ademar. Sim, mas agora ele... Ele foi trocar o microfone, que a gente não estava conseguindo ouvir, estava muito baixinho. Ele estava falando ali, mas a gente não conseguia identificar. Pareceu realmente que ele vai, acho que ele vai retornar, né, sala. Excelência, a título de sugestão, bom dia a todos, o senhor não quer julgar um outro processo para que a gente aguarde o colega? Eu já estou até passando isso aqui, já estou passando para o próximo já. Nós temos várias sustentações hoje. Doutor Caldeira, eu pedi por gentileza o senhor permanecer na sala. Assim que tivermos o próximo aqui, a gente retorna. Tá? Tudo bem, eu aguardo. Obrigado. Aí, Erivelto, a hora que o doutor Ademar adentrar na sala, você pode aceitar, né, mantê-lo. Nós já voltamos na continuação desse julgamento. Ok, obrigado. Ok, desembargador. Ok? Vamos então para o 2.15. O 2.15 é da relatoria do Dr. Sebastião Monteiro. Aqui também nós temos dois advogados, tanto do recorrente como do recorrido. Eu indago aí se tiver condições já de colocar na sala, viu, Erivelto? O doutor Rafael Rodrigues Soares e o doutor Edmilson Vasconcelos de Moraes. Doutor Rafael, estou inserindo na sala, o Edmilson não está, desembargador. Tá, vamos então fazer o doutor Rafael, já pode inserir. Eu vou fazer referência aqui então, é o 2.15, PJE 000563. Trata-se de um recurso eleitoral em ação de investigação judicial eleitoral, inscrição fraudulenta, corrupção ou fraude, abuso de poder político ou autoridade, transferências irregulares de domicílio eleitoral em Dom Aquino, 12ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. Recorrente Ana Lourdes Coutinho Bezerra e Oswaldir Martins da Costa. Recorrido Josair Jeremias Lopes Valdécio Luiz da Costa e também recorrido Isabel Rosa da Silva. Relatoria desses autos é do Dr. Sebastião Monteiro da Costa Júnior, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto. Todos me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ana Lourdes Coutinho Bezerra e Oswaldir Martins da Costa, contra a sentença proferida pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde, Mato Grosso, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, tendo em vista que o acervo probatório é insuficiente, não restando demonstrado o abuso do poder econômico, político ou de autoridade pelos investigados Josair e Valdécio. Em síntese, alegam os recorrentes que a eleição para o cargo de prefeito de Dom Aquino, com uma diferença de apenas 150 votos em favor dos vencedores, está maculada por fraude eleitoral e abuso de poder político caracterizado na promoção de maciça transferência fraudulenta de títulos eleitorais de eleitores que não residem naquele município.
aduzem que a ocorrência do abuso de poder político no fato da servidora pública municipal, senhora Isabel, foi posta à disposição da Justiça Eleitoral pelo chefe do Poder Executivo para atender no posto eleitoral daquele município em verdadeira comunhão de desígnios para a realização de transferências fraudulentas. Sustentam a robustez das provas argumentando que não bastasse as próprias estatísticas apresentadas demonstram que num município cuja população vem diminuindo anualmente e cuja quantidade de transferência de título eleitoral a cada ano é praticamente uniforme, sofreu um expressivo aumento de transferências suspeitas que não se justificam por qualquer circunstância. Suspeição essa decorrente, em especial, de 321 títulos eleitorais com endereço incerto ou de difícil constatação. Sustentam ainda que são objeto desta ação 451 processos de transferência de título eleitoral, quantia essa que representa o triplo da diferença de votos que propiciaram a vitória dos representados e que, além da gravidade dos fatos, em si representam translúcido desequilíbrio ao pleito eleitoral e influência direta no resultado do pleito. Continuo. Ao final, requerem o provimento do recurso para o fim de cassar os diplomas e declarar a inelegibilidade por 8 anos dos recorridos Josair, Jeremias Lopes e Valdécio Luiz da Costa, bem como aplicadas as penalidades legais a Isabel Rosa da Costa. Nas contrarrazões, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo desprovimento do recurso. Senhor presidente, o relatório. Senhor presidente, me permita, desculpe, eu perdi o time, eu vou me dar por suspeito nesse processo. Tá? Neste processo da Ana Lourdes Coutinho, né, de Dom Aquino. Ok. Tá? Então, fica anotada a suspeição do Dr. Jackson Coutinho nesses autos. O Dr. Rafael Rodrigues está inscrito aqui para falar sobre o recorrente. Vossa Excelência, então, está com a palavra, Dr. Rafael, pelo prazo regimental. Senhor presidente, muito obrigado. E sua pessoa que eu saúdo os demais julgadores, saúdo também um membro do Ministério Público, demais colegas advogados, servidores dessa justiça especializada e o público que nos assiste. Presidente, já vou me atentar ao mérito do presente recurso. Alguns pontos relevantes aqui merecem já ser destacados desde o início, pois no caso desses autos estão presentes aí os elementos caracterizadores desse abuso do poder político. O primeiro deles é o ato da autoridade. A recorrida aqui também, Isabel confirmou em sede de audiência de instrução e julgamento que a sua indicação para exercer o cargo no posto, para exercer as suas funções no posto eleitoral da cidade de Dom Aquino, partiu da própria prefeitura municipal na pessoa do então prefeito e também recorrido. Um outro ponto relevante a ser destacado, Excelência, é o desvio de finalidade. O conjunto probatório anexado na petição inicial e carreado ao longo da instrução trazem os dados estatísticos e a transferência incomum de títulos eleitorais para o município de Dom Aquino. Também, numa ação criminal de número 18 dígito 43 de 2018, 611-0012, foi reconhecida a fraude na transferência de títulos eleitorais com a condenação criminal da então também aqui recorrida Isabel, cujo recurso encontra-se pendente também nesse egrégio tribunal. Um outro ponto, senhor presidente e demais julgadores, é a grave repercussão sobre a legitimidade dessas eleições. Aqui, eu gostaria de enfatizar que essa grande quantidade de títulos eleitorais transferidos sem informações precisas, em quantidade anormal, são capazes de demonstrar essa gravidade, sendo condenável por afetar essa legitimidade e a normalidade das eleições municipais lá do ano de 2016. A própria sentença
aqui recorrida, ela alega que dever-se-ia aferir se a recorrida Isabel realizou essas transferências de maneira fraudulenta, praticando o crime previsto lá no artigo 350 do Código Eleitoral, o que se confirmou naquele processo criminal mencionado e ainda pendente de recurso. Então, na medida em que o laudo pericial nesse processo que abordamos agora confirmou a ocorrência da fraude, em um outro processo condenou a recorrida Isabel por essa fraude, demonstra também outro aspecto da robustez desse conjunto probatório que não foi levado em consideração na sentença, a razão pela qual foi interposto o recurso. Então, nesse sentido, essa conduta da recorrida Isabel, demasiadamente individualizada, sendo que essa conduta, portanto, de fraudar os títulos, por si só, já individualiza toda a relação de causalidade com os beneficiários, também recorridos, pois foi em razão da indicação do próprio recorrido que a também recorrida Isabel assumiu aquela função no posto eleitoral. Naturalmente, o recorrido era candidato à reeleição e acabou vencendo por essa diferença mínima de votos. Outro ponto, senhores jogadores, é que, de grande relevância também para o mérito do presente recurso, é que a sentença que nós recorremos deixou de analisar também... Rafael, perdão. Me perdoa a interrupção, mas eu fui comunicado aqui agora de uma situação que nós vamos ter que interromper esse julgamento. Pela seguinte situação. Essa matéria, ela exige o quórum completo. E, diante da notícia agora trazida, já no início do julgamento, da condição do suspeito, aventada pelo Dr. Jackson, nós não podemos prosseguir sem a convocação de outro membro para compor o plenário. Legal. Sob pena de nulidade do feito. Então, eu vou aqui todas as escusas, mas eu não tenho outra saída a não ser suspender, e aí nós faríamos a convocação do jurista, né, no caso, acho que vai ser o doutor Armando, eu não sei quem aí vai verificar, a secretaria vai verificar, e nós vamos reiniciar esse julgamento sob pena de contaminação, e aí nós perdemos todo o trabalho dessa manhã. Eu peço escusas aqui, vamos interromper esse julgamento e vamos reiniciar na próxima sessão. Perfeito, senhor presidente. Tá? Eu vou até fazer o seguinte, até para não ficar uma situação, a gente deixa como adiado, né? Adiado a gente jogaria na próxima sessão, sim, independente de publicação. Tá certo? Certo, presidente, muito obrigado. Tá? Então fica, por favor, conseguir em ata essa situação para que nós possamos dar sequência na próxima sessão. Doutor Rafael, hoje aí o doutor Edmilson também, se já estiver nos ouvindo, que ele faria a sustentação pelo recorrido, então fica já também ciente dessa interrupção. Ok? Um bom dia, doutor Rafael. Bom dia, doutor Edmilson. Senhor presidente. Bom dia, demais jogadores. Aguardamos na próxima sessão. Eu indago aí ao Erivelto se o doutor Ademar já se encontra presente na sala virtual, já com os problemas sanados, problemas de comunicação. Doutor Ademar está conectando o áudio agora. Doutor Ademar, o senhor nos ouve? Eu indago aí ao Erivelto se o doutor Ademar já se encontra presente na sala virtual, já com os problemas sanados, problemas de comunicação. O Ademar está conectando o áudio agora. Doutor Ademar, o senhor nos ouve? Eu indago aí ao Erivelto. Doutor Ademar, o senhor está nos ouvindo? Se o senhor estiver falando, seu áudio está fechado.
Vamos fazer o seguinte, para não perdermos muito tempo, vamos para o 2.10, e aí, enquanto isso, o doutor Ademar providencia a sua conexão. Senhor presidente, só a título de sugestão, como a pauta está longa e tem vários pedidos de sustentação oral, lá no Tribunal de Justiça, na nossa Câmara, quando tem sustentação oral, nós pedimos ao advogado que vai exercer esse direito, se ele dispensa o relatório, porque lê-se o relatório, depois ele quer dizer, acaba ficando redundante, então seria só a título de sugestão para facilitar, né, a conclusão dos julgamentos e a rapidez, só a título de sugestão. Inclusive, desembargador Marisa, o relatório e já partiria-se para a sustentação oral. Mas nós temos, desembargador Marisa, aqui no TRE nós já pensamos nessa hipótese, inclusive a gente já faz até uma papeleta, e quando ele vai iniciar, pelo menos quando era físico, ele já fazia opção. Nós consignamos isso, inclusive, no nosso regimento interno. É que, nesses casos, já houve a manifestação do advogado e ele não fez essa opção, por isso que a gente já está entrando. Quando ele entra, ele já tem essa opção de dispensa do relatório. Quando a gente já faz e não tem observação nesse sentido, por isso que a gente já está iniciando com... Eu poderia consultar rapidamente, verbalmente, oralmente, né? Se ele dispensaria o relatório e ele já parte para a sustentação oral. Mas que eu estou dizendo, toda vez que ele vai fazer a inscrição, ele já colocamos lá, ele faz a opção pelo relatório, por isso que a gente já está seguindo. Ok? Vamos para o 2.10 para a gente ganhar tempo aqui, e aí depois a gente retorna para esse 2.2 aqui. 2.10 é a relatoria do Dr. Jacques Coutinho. É o PJI. Precisamos verificar se a advogada também se encontra na sala, né? A doutora Yaissa foi admitida, mas ainda está conectando. Doutora Yaissa, a senhora nos ouve? Está conectando por iPhone? É isso? Isso, desembargador. São intempéries que acontecem, né, presidente? Vou registrar aqui que de 7 meses de sessão virtual é a primeira vez que nós estamos tendo algum tipo de dificuldade na conexão aí dos... mas na verdade, segundos, inclusive, né? Então, por situação do próprio advogado, né? Sim, senhor, presidente, sem dúvida. Doutora Yaissa não conseguiu conectar, não. É melhor, acho que, derrubar ela. O áudio dela não entrou. Vamos fazer o seguinte. Agora sim. Conseguiu? Doutora Yaissa, a senhora nos ouve? Doutora Yaissa, só está nos ouvindo? E, senhor presidente, é que nós, tá pegando o gancho do Bruno, é que o pessoal do interior, a internet é mais dificultosa do que a nossa aqui na capital, né? A gente sabe disso, Por isso que a gente está tendo bastante paciência para essas situações. Já está nos ouvindo, doutor Yaissa? Tá ok, então vamos fazer o pregão aqui. 2.10, PJE 06 00257.
Trata-se de um recurso eleitoral, propaganda política, propaganda eleitoral, extemporânea, antecipada, internet, 29ª Zona Eleitoral de São José do Rio Claro, eleições 2020. Coligação Amor por São José é o recorrente. E o recorrido é Márcia Aparecida Alexandre. A relatoria é do Dr. Jackson Coutinho. Só para antes... Parece que ela está sem som, presidente, isso. É isso que eu ia... Antes de passar, a doutora Iais, a senhora está conseguindo falar? Por favor. Senhor presidente, acho que a doutora Raíssa, ela está pelo recorrente ou pelo recorrido? Pelo recorrido. Pela Márcia Aparecida Alexandre? Isso. Senhor presidente, se ela me permitir, eu, na verdade, essa representação foi julgada improcedente na primeira instância e eu estou negando provimento ao recurso. Se ela dispensar a sustentação oral... Doutora Iais, a senhora dispensa a sustentação oral? O doutor Jackson está, inclusive, negando provimento. A senhora vai falar aí sobre a parte recorrida. O doutor Eric, o senhor mantém o parecer? Sim, também mantém o parecer pelo não provimento. O parecer é pelo desprovimento. O voto já foi compartilhado com todos os demais colegas aqui, e eu não sei, tem algum voto em sentido contrário? Os colegas, pelo desprovimento? Então, doutora Iaíssa, se a senhora puder colaborar conosco aqui, seria uma satisfação, porque nós já podemos dar sequência. Vou fazer o anúncio que fica, então, desprovido o recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Tá certo? A senhora não está conseguindo falar, mas se fizer um positivo aí, a gente vai entender que tá ok. Então, foi já anunciado esse recurso, já julgado. Desprovido. Bom dia para a senhora. Doutor Ademar, está conseguindo falar? Está conectado? Oi, estou sim. Me escuta agora. Me escuta, presidente. Tá certo. Então, vamos fazer o anúncio do 2.2. Já foi feito, inclusive, já foi feito até o relatório. PJE 060072. Vossa Excelência já fez aí a opção aí da sustentação, embora tenha essa ferramenta. Vossa Excelência dispensa o relatório, doutor? Dispenso. Doutor Ademar. Então tá bom. Se Vossa Excelência dispensa, já passa então a palavra diretamente ao senhor para fazer a sustentação oral pelo prazo regimental. Tá. Bom dia a todos. Em nome do presidente, Vossa Excelência, cumprimento todos os demais. O caso é simples, é conduta vedada, é um caso já conhecido por esse tribunal. Esse tribunal tem precedente. Se trata de conduta vedada calcada no parágrafo 10º do artigo 73 da Lei das Eleições, consubstanciada na linha da defesa do recorrente na concessão de benefício em ano eleitoral, em caso benefício fiscal, qual seja desconto no IPTU aos contribuintes da zona eleitoral de Lucas do Rio Verde. Qual que foi a linha da defesa? Falando que essa conduta de desconto nesse ano de 2020 é conduta vedada, forte no referido artigo legal, em razão de não cumprir os requisitos, qual seja benefício instituído mediante lei em ano anterior ao presente exercício. Em caso, temos o quê? Um benefício de IPTU concedido neste ano, no começo de março, antes mesmo de entrar em vigor o decreto de calamidade pública pela Covid, em razão da atual situação pandêmica. Foi estabelecido um desconto no IPTU bem maior que os anos anteriores, e esse desconto teve uma ampla repercussão na mídia, inclusive em termos de publicidade institucional, foi massivamente divulgado. Isso está na inicial, descontos que chegavam a 55%, que não foram vistos em anos anteriores, e ele foi prorrogado várias vezes neste ano via decreto. Entramos com essa representação, o juiz fundamentou a improcedência do pleito com base no atual estado pandêmico, com base em linhas gerais. Na emenda constitucional 107 do corrente ano, ocorre que essa emenda constitucional 107, ela só apenas limitou publicidade institucional para fins de não caracterização de conduta vedada.
mas nada falou a respeito de programas sociais, que é o caso desses autos. Então, rememorando os fatos, benefício fiscal instituído no corrente ano, não atende o princípio da anualidade anterior, benefício concedido em caráter flagrantemente maior do que os concedidos anteriormente, e não bastasse concedido apenas nesse ano, no começo de março, antes mesmo da decretação do estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid, ele foi alastrado até o começo agora, até o começo do período eleitoral, em descontos nunca antes vistos. Essa corte admitir a tese do recorrido vai estar abrindo um precedente perigoso, até mesmo por ter firmado entendimento nesse sentido em Várzea Grande, em representação intentada por nós mesmos, em nome da coligação Mudança com Segurança, onde entendeu como não abrigado pelo parágrafo 10º a instituição de benefício fiscal via desconto IPTU, com base apenas, unicamente em decreto, em lei aprovada e executada no ano das eleições. É só isso. Essa matéria já tem vários precedentes nesse sentido de considerar como conduta vedada, tanto pelo TSE quanto por esse TRE, e o recorrente só queria ressaltar essa questão de caso não seja provido o recurso, abrir um precedente bem perigoso por parte da Justiça Eleitoral. Sem mais, Excelência, muito obrigado, bom dia e bom trabalho a todos. Eu que agradeço a participação, doutor Ademar, e já passo, então, na sequência, a palavra ao doutor Flávio Caldeira, que falará em nome do recorrido Flori Luiz Binotti, pelo prazo regimental. Bom dia, presidente. Agradeço a palavra. Antes de iniciar a sustentação, inauguro hoje a tribuna nas eleições 2020 do pleito municipal. Desejo que seja um período muito profícuo e de grande aprendizado a todos. Enfim, Egregia Corte, doutor Procurador Regional Eleitoral, serventuários, colegas que nos assistem, meu muito bom dia. Excelências, primeiramente, há que se estabelecer a verdade nesses feitos. O partido recorrente falta intransigentemente com a verdade. Não se trata de concessão de benefício, aumento de desconto de IPTU. Isso em momento algum foi discutido nos autos. E por isso há que se fazer uma linha cronológica dos fatos que aconteceram nesse processo, sob pena do julgado se distorcer e aí sim se criar um precedente perigoso que desvirtua, inclusive, o que esta Egregia Corte traz nos julgados precedentes. O que aconteceu, a título de ilustração, não se trata de um benefício em excesso. Lucas do Rio Verde, no ano de 2017, concedeu 30% de desconto para o pagamento de IPTU. No ano de 2018, concedeu 25%, concedeu 30% de desconto para o pagamento de IPTU. No ano de 2019, concedeu 25% para o pagamento adiantado do IPTU, né, na sua parcela máxima de desconto. Quando a coligação recorrente fala que os índices atingiram patamares nunca antes vivenciados por essa municipalidade, ela falta com a verdade quando omite informação de que a taxa de IPTU de Lucas sofre desconto, não só aquele concedido pelo poder público, mas em função de lei do ano de 2014, que diz que nos terrenos em que há o plantio de grama intramuros, há mais 20% de desconto, e nos terrenos baldios em que há calçada, que há calçamento, que não é terra, há mais 5% de desconto. Ou seja, fora esse desconto que o prefeito todo ano concede por tradição em Lucas do Rio Verde, não só na gestão do representado, há 2 incidentes que é necessário se considerar, que são de leis ordinárias e anteriores à gestão do representado, inclusive. Quais sejam? O plantio de grama em terreno baldio, que por si só te garante um benefício de 20% de desconto no pagamento do IPTU e mais 5% no caso de calçamento. Então, o que a coligação
recorrente faz é não trazer isso para os autos, dando a entender que o desconto chegou-se a 50% única e exclusivamente por vontade do recorrido, o que não é verdade. E veja, tratando-se agora exclusivamente do caso em contento, há que se trazer essa linha cronológica que eu passo a tratar a partir de agora. O projeto de IPTU foi protocolado o projeto que daria o desconto no IPTU dos munícipes, foi protocolado na Casa de Leis desse município no dia 29/11/2019. Ou seja, dentro de um período que era totalmente permitida tal atitude por parte do gestor municipal. Entretanto, a Câmara de Lucas do Rio Verde, num cenário de 9 cadeiras, temos apenas 2 que caminham lado a lado com a gestão, que caminham com os interesses dos munícipes. E esse projeto, sabe-se lá por quê, no dia 9/12, que foi o dia da última sessão, 9/2/2019, não foi votado. Após isso, o prefeito enviou um ofício para a Câmara Municipal requerendo uma sessão extraordinária, haja vista a impossibilidade de não se julgar, de não se votar no ano de 2020 esse processo. E, mais uma vez, a Casa de Leis fez-se silente e não votou o projeto. Pois bem, os trabalhos na Câmara de Vereadores foram retornar só em fevereiro de 2020, quando apresentado o novo projeto, exatamente nos mesmos moldes propostos em novembro de 2019, o projeto foi reprovado. Não se sabe o porquê da reprovação desse projeto. E veja, foi apresentado posteriormente a essa reprovação um novo projeto de lei, para que esse benefício de fato chegasse à população, como foi feito em toda a história de Lucas do Rio Verde. O que acontece é que, dado o prazo longo para a votação desse projeto, se exauriu a possibilidade de parcelamento longo. Então, se mudou apenas a forma de parcelamento do projeto. Não se concedeu nenhum centavo, nenhum % a mais de desconto. E veja, excelências, todos esses descontos estavam na LOA do município votada e aprovada em exercício anterior, do ano de 2019, que permitia que o gestor municipal, caso quisesse, pudesse conceder desconto de até 35% no IPTU, descontadas aquelas questões quanto ao plantio de grama e à calçada. Ou seja, ele poderia beneficiar ao munícipe, somadas legislações anteriores, um percentual de até 55% de desconto, o que não é o caso. Estou apenas ilustrando. Pois bem, outro ponto, veja, então diante desse cenário que se instalou, se conseguiu votar a lei de arrecadação do IPTU no município de Lucas do Rio Verde apenas no dia 10/3/2020. Apenas no dia 10/3/2020. E veja, isso era um projeto que tentava se aprovar desde novembro de 2019. O prefeito não concedeu nenhum % a mais de benefício ao munícipe. O que ocorre, e aí, diga-se de passagem, não é, como diz o recorrente, benefício via decreto. Quando instalados os decretos de calamidade pública no município em função da pandemia do Covid-19, a economia estagnou, a cidade fechou, o mundo fechou. E o prefeito nada mais fez que prorrogar o vencimento das parcelas. E, por óbvio, que isso tinha que ser canalizado em algum meio de publicidade. E qual foi a atitude do prefeito? O fez apenas e tão somente no site da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde. Não há gasto com mídia para divulgar esse suposto benefício. O que, frise-se, não é benefício. O mundo concedeu novas formas de atenuar os efeitos da pandemia na vida do cidadão. Então, por óbvio, que não aumentando as taxas de desconto, não se permitindo que o prefeito usasse do erário público para se prevalecer sobre a situação pandêmica e do IPTU, ele apenas concedeu um novo parcelamento sem com que fosse atingido o bolso do munícipe em benefício. Então, o que se tem que restabelecer aqui, excelências, é que
esse projeto vinha tentando ser aprovado, como acostado nos autos por via documental, desde novembro de 2019. E lá, nesse projeto de novembro de 2019, já se encontravam os patamares de desconto que, de fato, foram concedidos após a aprovação do projeto pela Casa de Leis dessa municipalidade em março de 2020. Pois bem, não há que se dizer que o prefeito municipal aqui representado incorreu em conduta vedada, pois tão somente, dado ao silêncio da Casa de Leis desse município, se viu obrigado, com uma matéria politiqueira por parte da Câmara de Vereadores, a reapresentar esse projeto no ano de 2020. Pois bem, excelências, caminhando para o final da sustentação, dada o farto material acostado aos autos, dada a explícita constatação de que não houve benefício financeiro para o município, mas tão somente manobras que atrapalharam e impossibilitaram de se ver essa matéria votada no ano de 2019, já que a lei votada e aprovada em 2020 não cria nenhum benefício ao município, é que se requer o desprovimento dos pedidos do recorrente. Meu muito bom dia a todos e muito obrigado, presidente. Cumprimento, doutor Flávio Caldeira, e ouço o Ministério Público Eleitoral na pessoa do doutor Eric. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais membros do tribunal, doutor Ademar, doutor Flávio, parabenizo pela brilhante explicação aqui, enfim, na tribuna. O Ministério Público, esse processo aqui, de fato, eu vou confessar que eu olhei com bastante cuidado, eu olhei os projetos de lei, verifiquei todas essas questões, mas o que o Ministério Público entende, eu já vou adiantando, é que é o caso de provimento do recurso, que houve, de fato, praticada a conduta vedada prevista na legislação, na Lei 9.504. Pelo seguinte motivo. O desconto, né, o que a gente vai olhar é se teve ou não desconto em caráter maior do que os outros anos, o que estava sendo praticado em outros anos. No ano de 2019, a lei está aqui, está nos autos, o ano de 2019, o desconto do IPTU, com relação a essa questão de grama, de calçamento, ele manteve o mesmo patamar, 2019 e 2020. O problema é que no ano eleitoral, no ano de 2020, o benefício para o pagamento à vista, né, pagamento à vista, então parcelamento, as deduções, eles aumentaram. Em 2019, o percentual de desconto era de 25%, 15% e 10%, a depender da data de pagamento. E no ano eleitoral, no ano que foi proposta a lei, esse benefício foi elevado para 30%, 28%, e 26%. Embora o doutor Flávio Caldeira tenha indicado que o projeto de lei tenha sido enviado à Câmara Municipal em novembro, fato é que esse projeto de lei não foi aprovado. E mesmo se tivesse aprovado, a gente teria que analisar se não houve uma conduta vedada, porque ele aumentou o desconto do imposto do IPTU. A tese de que na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, já havia uma autorização de desconto de 35%, se a gente olha, enfim, o que a gente fez aqui? A gente olhou todos os anos, como é que era a LDO dos outros anos? Sempre foi igual, autorizando a 35%, mas o prefeito nunca deu esse desconto. O que o prefeito fazia? O que vale mesmo, segundo a jurisprudência, é o desconto efetivamente aplicado, que é o desconto que vai na lei, que vai no projeto de lei. E esse projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Fato é que 2019, desconto máximo 25%. 2020, desconto máximo de 30%. Daí já se percebe claramente que houve um aumento no desconto. E nós temos um problema a mais nesse caso. O projeto de lei tinha sido enviado em 2019. A Câmara não aprovou. O doutor Flávio Caldeira disse que o projeto era politiqueiro, enfim. Mas a questão é que isso é competência legislativa. Competência do Poder Legislativo. É ele quem aprova ou não as leis. Se ele não aprovou as leis naquele sentido, pode ser, por exemplo, porque o desconto estava maior do que o outro ano. Não se sabe. Não sabe qual foi o motivo. Fato é que esse projeto do desconto de IPTU, ele foi ingressado dentro da Câmara só em fevereiro. E foi aprovado em março, dia 12 de março.
para nos relembrar, a pandemia, o fechamento de tudo que aconteceu na pandemia, aconteceu, se eu não me engano, foi no dia 16 ou dia 18 de março. Ou seja, o projeto de lei foi enviado em fevereiro, antes de notícia de fechamento de pandemia. E foi aprovado dia 12 de março, antes de pandemia. Então, o argumento de que se ele se enquadrava em um benefício por conta da pandemia, esse argumento me parece que não é válido, porque claramente esse projeto de lei foi enviado antes. Inclusive, tinha sido enviado no ano anterior. Então, esse argumento ainda tem menos valor ainda. Então, o que a gente tem de claro, que é bem objetivo nesse caso, houve, sim, um aumento no benefício fiscal em um ano eleitoral sem prévia autorização legal. Se enquadra exatamente no que a lei indica. São proibidos, artigo 73 da Lei 9.504, da Lei das Eleições. São proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas. Parágrafo 10º. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Me parece que é o caso, de fato, o senhor prefeito se enquadra nesse artigo e praticou a conduta vedada e, portanto, a Procuradoria manifesta-se pelo provimento do recurso. Retorno, então, a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, conheço do recurso, posto que preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, o juízo de origem julgou improcedente a representação pela prática de conduta vedada indicada no artigo 73, parágrafo 10º da Lei das Eleições. Inconformado, o recorrente interpôs recurso, alegando que o recorrido, visando obter proveito eleitoral em seu projeto de reeleição, propôs e sancionou o projeto que se tornou lei complementar municipal número 3035/2020, concedendo descontos aos contribuintes de IPTU da municipalidade em ano de eleição, contrariando o disposto no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504. Posteriormente, através dos decretos 4698/2020 e 4790/2020, o representado prorrogou sucessivamente o benefício fiscal. Aduziu em síntese que o ilícito configura-se diante da ausência de legislação aprovada em exercício anterior, bem como do aumento significativo do desconto do tributo municipal às vésperas do pleito municipal. Ao julgamento da demanda, portanto, incumbe esclarecer se a hipótese se enquadra o disposto no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504, que assim estabelece. Vou pedir vênia para não ler, eu cito o artigo 73. Rendo-me a orientação esposada pelo TSE na consulta 368/15, respondida em 2015, temporalmente posterior à consulta 153/69, também no TSE, com divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes, redator da ementa. Consulta, vedação, artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504, lançamento de programa de recuperação fiscal, municípios, ano de eleições federais e estaduais. A validade ou não de lançamento de programa de recuperação fiscal, em face do disposto do artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504, deve ser apreciada com base no quadro fático jurídico extraído do caso em concreto. Reconheço que o ponto nodal da questão reside na conclusão de que a incidência ou não da conduta vedada requer elemento subjetivo. Isso é, se o ato visa violar o objetivo da norma. O ponto argumentativo que levou a conhecer e responder à consulta número 368/15 foi a pré-existência da consulta 153/69, conforme pontuado pelo ministro Henrique Neves da Silva. Ao perder vista dos autos, o ministro Gilmar Mendes divergiu quanto à aplicabilidade objetiva, entendendo que é necessária a avaliação no caso concreto, posicionamento que se sagrou vencedor, conforme se extrai do seguinte excerto. Vou pedir vênia para não lê-lo, citei aqui o trecho do ministro Gilmar Mendes. Os programas de recuperação fiscal são instrumentos de políticas governamental por meio dos quais se busca incrementar o aporte de recursos financeiros do Caixa do Tesouro.
oferecendo condições especiais de pagamentos aos contribuintes que se enquadrarem nas regras de adesão, tais como parcelamento do débito, redução de multa de mora ou mesmo a distribuição de brindes entre os participantes. Sabe-se a importância desses programas de recuperação fiscal para os entes federativos financiarem eventuais programas emergenciais de importância vital para a sociedade, notadamente em períodos de crise econômica. Ao meu ver, não cabe à Justiça Eleitoral, a prima facie, retirar do gestor governamental esse valioso instrumento de ação. Por outro lado, isso não significa dizer que tudo é permitido. Afinal, a decisão de lançar programas dessa natureza deve pautar-se exclusivamente no interesse público. Não se pode admitir que eventuais benefícios fiscais concedidos aos participantes sejam utilizados como meio de obtenção de apoio político, servindo o programa ao interesse individual do gestor em detrimento da coletividade. No entanto, somente pode ser feito num caso concreto, do qual é possível, com base em suas peculiaridades, extrair argumentos favoráveis e contrários à inclusão ou não da conduta sob a norma proibitiva do artigo 73, parágrafo 10. Feitas tais digressões e delimitações acerca do objeto da controvérsia, verifico no caso vertente que, não obstante os judiciosos arrazoados da inicial e da Procuradoria Regional Eleitoral, entendo assim como o juízo de primeiro grau, não configurada a finalidade eleitoreira da conduta do recorrido. Atentando às particularidades fáticas do caso em julgamento, pontuo que, do conteúdo do documento juntado no ID 4717-7272, páginas 1/14, denota-se que o incentivo fiscal em discussão já possuía previsão na Lei Municipal 2967, de 1º de agosto de 2019, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Referida à Lei Municipal, já previa desconto de até 35% do valor do imposto para pagamento em parcela única, em seu artigo 37. O projeto de lei número 107 de 2019, o qual tinha por objeto a campanha de arrecadação de IPTU de 2020, foi encaminhado para a Câmara Municipal de Vereadores em 29 de novembro de 2019. No entanto, fora reprovado e arquivado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Posteriormente, o projeto de lei 11 de 2020, referente à campanha de arrecadação de IPTU, fora novamente protocolado na Câmara Municipal de Vereadores em 20 de fevereiro de 2020, sendo aprovado em sessão ordinária, número 5 de 2020, no dia 10 de março de 2020. Certo é que, referido no projeto de lei, promoveu apenas a regulamentação dos prazos para o pagamento, com os correspondentes percentuais de desconto. Neste ponto, aliás, é importante destacar por oportuno que a campanha de arrecadação de IPTU de 2020 fixou descontos de 30%, 28% e 26%, com prazo de vencimento nos meses de abril, maio e junho, tem grande similitude com os percentuais das campanhas dos anos anteriores, 2019, 18 e 17, fixado entre 10% e 30%. Esses se encontram nos IDs 471-6972 e 471-7022, 471-6872 e 471-6922, 471-6772 e 471-6822. Logo, resta evidente que nos anos de 2017 a 2019, a identidade do meio normativo, percentuais de descontos e prazos para pagamento com redução. Situação essa que afasta a hipótese de promoção pessoal e eleitoral. Assim tem entendido nossa Corte. E aqui eu trago um julgamento do nosso ex-juiz Antônio Veloso Peleza Júnior, que eu vou pedir para ele só para ler a parte negritada. Ao teor da consulta 36815 do Tribunal Superior Eleitoral, a análise de implementação de medidas de natureza fiscal, com escopo no parágrafo 10º da artigo 73, da Lei 9.504, deve ser feita com vistas ao quadro fático jurídico extraído do caso em concreto. Na situação subjúdice, a controvérsia refere-se ao desconto concedido para o pagamento em cota única aos contribuintes do IPTU. Contudo,
restaram evidenciadas identidade do meio normativo e períodos concedidos em outros exercícios financeiros, como também o mesmo índice já previsto no Código Tributário Municipal, tratando-se, pois, de mera repetição mediante critérios subjetivos. As circunstâncias expostas, em conjunto com o entendimento da Corte Superior Eleitoral, desconstituem a teoria de que a conduta foi casuística de período eleitoral. Ademais, a desoneração tributária em tela é seguramente reconhecida como política pública para atingir metas tributárias, adotadas não só pela gestão municipal do recorrido, como também por grande parte dos estados e municípios brasileiros, não se caracterizando dessa maneira objeto de uso promocional em favor de sua candidatura. Em recente julgado de minha relatoria, fora tratado esse tema, o qual restou assim emendado. Esse caso que eu estou citando aqui é aquele caso do Pedro Táxi, que julgou a conduta vedada por descontos do refis aqui no estado de Mato Grosso, enquanto ele governador. Vou pedir pena para não lê-los, porque acho que grande parte participou do julgamento. A par disso, não se desconhece que o incentivo ao exame é comumente utilizado com o fim de fomentar a adimplência e o ingresso de receita nos cofres públicos, sendo inclusive um poder-dever da obrigação em estruturar a arrecadação como um dos meios para uma gestão fiscal responsável, isto é, o exercício pleno da competência tributária. Aliam-me a corrente que apregoa a orientação de que a lei eleitoral, conquanto seja movida pela necessidade de preservação da igualdade, não pode estrangular o livre desempenho das funções estatais dos candidatos prefeitos, mas movimentar-se com cautela nessa seara em busca do desvirtuamento e dos abusos dessas legítimas competências legais e constitucionais em prol de determinada candidatura, conforme o precedente que eu também cito aqui. Assim, verificando-se que o benefício não foi instituído apenas nesse ano nas eleições e que é uma sequência de um programa de referenciamento já existente, bem como que o benefício fiscal não se afastou dos critérios objetivos da norma instituidora, entendo não caracterizada a conduta vedada por não vislumbrar a finalidade eleitoreira. Com essas considerações, em dissonância ao parecer ministerial, julgo pelo desprovimento do presente recurso, mantendo em toto a sentença de primeiro grau. É como voto. Como vota o doutor Gilberto Bussic? Senhor presidente, eu vou pedir ao excelentíssimo senhor procurador pelo combativo parecer e manifestação, mas eu vou acompanhar o relator. Senadora Marilsen. Acompanho o doutor relator. Doutor Sebastião Monteiro. Eu caminho no mesmo sentido, senhor presidente. O relator trouxe em seu voto, de forma muito bem pontuada, os atos de discricionariedade do Poder Executivo, no caso aqui do gestor do município de Lucas do Rio Verde, e o eventual ilícito, né, por conta de conduta vedada, não se caracterizando, portanto, depois do lúcido posicionamento do relator, caso de conduta vedada. Então, eu acompanho integralmente o relator. Senhor Fábio Henrique. O relator, senhor presidente. Senhor Bruno. Senhor presidente, a norma visa tutelar o equilíbrio, a igualdade entre os concorrentes. Eu parabenizo o relator pelo brilhante voto, pelo qual ficou claro que houve o benefício, ele foi instituído em anos pretéritos, ele foi inserido lá na lei, na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, do ano de 2019, e na Lei Orçamentária Anual, no ano de 2020, por conta de mora do Legislativo. Não houve desequilíbrio não houve divergência em relação aos anos anteriores, havendo apenas um pequeno acréscimo no desconto, por circunstâncias concretas que o próprio relator bem pontuou. Entendo, portanto, que não há falar-se em desequilíbrio e, consequentemente, uma ofensa ao 73, parágrafo 10 da Lei de Regência. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, de forma que o resultado é recurso desprovido em dissonância com o parecer ministerial.
obrigado aos outros advogados que participaram. Vamos, então... Bom dia, senhores advogados. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia. Vamos dar sequência, agora adentrando na pauta, já vencida as sustentações, vamos à pauta normalmente. 2.1, doutor Bruno, relatoria de Vossa Excelência, recurso eleitoral. Esse parece que tem um julgamento em bloco, doutor Bruno, eu estou enganado? Não é esse não, senhor presidente. Não, esse não, né? Então tá bom. 2.1, PJE 0600369. Recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, conduta vedada à emissora de rádio e televisão na programação normal internet. Eleições municipais 2020, 22ª Zona Eleitoral. Recorrente, Juarez Alves da Costa. Recorrido, Associação Vales Telespires de Comunicação e GF Pandolfo. Relatoria, doutor Bruno, com a palavra. Senhor presidente, eu sou duplo suspeito, né, do senhor Juarez, tá? Esse aqui não tem problema da suspeição ser anotada somente nesse momento? Não, é propaganda. Então fica anotada a suspeição aqui do... Aliás, já está até fora, né? Eu acho que foi feita referência nisso aqui. O nome de Vossa Excelência já nem aparece na papeleta. Mas fica, de qualquer maneira, reafirmada a condição de suspeito, doutor Jacques. A palavra ao relator. Senhor presidente, adoto o apregoamento de Vossa Excelência como relatório, acrescentando apenas que a douta Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do recurso. O senhor procurador? Mantenho o parecer pelo desprovimento, senhor presidente. Mantido. Se puder sintetizar, doutor Bruno, fique à vontade. Senhor presidente, aqui é uma hipótese, nós julgamos, na semana passada, salvo engano, um caso idêntico. Lá foi um pedido de direito de resposta na semana passada, e aqui é uma representação por propaganda irregular. Eu estou acolhendo a ilegitimidade de parte, porque a representação foi proposta, é um caso de Sinop, foi proposta contra uma rádio, só que o programa foi veiculado em uma outra rádio. Então, não há teoria da aparência aqui, há erro grosseiro, esta corte assentou na decisão passada, o processo veio para a minha relatoria por prevenção, estou reconhecendo a ilegitimidade em relação a uma e a decadência em relação à pessoa jurídica que veiculou a propaganda, porque a emenda inicial foi feita posteriormente ao prazo decadencial em consonância com o parecer ministerial, negando, portanto, provimento ao recurso. Como voto, senhor presidente? Vossa Excelência, então, reconhece a decadência na parte meritória, né? Subsequente, né? Eu até tinha me referenciado a essa associação, mas como eu vi aqui GF Pandolfo, eu imaginei que pudesse ser essa a razão social que poderia dar legitimidade, mas não é o caso, né? Então, algum voto em sentido contrário dos colegas? Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso, reconhecendo a ausência de legitimidade passiva da primeira recorrida, e, por consequência, a ocorrência de decadência extinguindo seu feito com resolução de mérito nos termos do voto do doutor relator, em parcial consonância com o parecer ministerial. 2.3, doutor Jacques, na PJE 0600380, recurso eleitoral, propaganda política, também eleitoral, internet, 22ª Zona Eleitoral de Sinop, eleições 2020, recorrente coligação Sinop Forte outra vez, recorrido Roberto Donner. Com a palavra o relator. Esse é meu, senhor presidente, esse que é em bloco, tá? É o 2.3. Tá, esse que é anotado então. Então, você quer colocar em bloco? Sim, senhor. Qual seria o 2.3? 2.4. Sim. 2.5. 2.6 e 2.7. Tá bom. Fica então anunciado julgamento conjunto. São as mesmas partes, né, doutor Bruno? Sim, senhor. Então, o 2.3 já fiz a referência da numeração. O 2.4 é o PJE 0600379, também recurso eleitoral com as mesmas partes recorrentes e recorridas. O 2.5 é o PJE 0600378 e o 2.6 é o PJE 0600377 e, por fim, o PJE, que é o 2.7,
é o 0600381. Todos eles da relatoria do Dr. Bruno de Oliveira Marques, tendo como partes coligação Sinop Ford outra vez e como recorrido Roberto Dorner. Com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Ministros pares, recurso eleitoral interposto pela coligação Sinop Ford outra vez contra a sentença proferida pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral de Sinop, que julgou improcedente pedido deduzido na representação eleitoral, concluindo pela inexistência de propaganda irregular em tese praticada pelo requerido Roberto Dorner. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? Tenho parecer pelo desprovimento em todos esses julgamentos em bloco. Parecer também é uníssono em todos eles, né? Então, exato. Retorna a palavra, então, senhor relator. Senhor presidente, aqui a gente pode até pontuar que é um exercício abusivo do direito recursal, porque são todas propagandas regulares em Facebook e em Instagram. O que aconteceu? A autora da representação e depois recorrente impugnou a divulgação da propaganda, dizendo, olha, não há identificação do CNPJ em desacordo com a lei. No entanto, até aí tudo bem, podia até haver desconhecimento. No entanto, depois ficou esclarecido, inclusive, por certidão dos gestores, um desconhecimento negligente. Vamos lá, porque existe informações de forma objetiva, inclusive exige manual do Facebook, que para atender a recomendação da Justiça Eleitoral, e há um campo específico, um ícone específico, em que consta que há o impulsionamento, CNPJ, enfim, todas as informações que a Justiça Eleitoral exige. Então, não é onde que o candidato impugnante recorrente quer que coloque, é onde a Justiça Eleitoral convencionou que deve se colocar e entendeu que era correto se colocar. Então, senhor presidente, não há nenhuma irregularidade, um exercício abusivo do direito recursal. Estamos aqui, mesmo depois de todos os esclarecimentos, ainda interpôs 5 recursos, essa coligação, capitaneada por um dos candidatos lá, Juarez Costa, e estou, portanto, com a devida vênia, tomando tempo de vossas excelências, para desprover o recurso. Se tivesse custas à Justiça Eleitoral, nós não estaríamos aqui diante desta quadra. É como voto, senhor presidente. Algum voto em sentido contrário dos colegas? Então, o resultado para todos os que foram anunciados, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento aos recursos nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Vamos ao 2.8, é do doutor Sebastião Monteiro, é o PJI 0600072, recurso eleitoral, representação, conduta vedada, agente público, propaganda institucional. Internet, 26ª Zona Eleitoral de Nova Chavantina, eleições 2020. Recorrente, Antônio Augusto Jordão e Quelita Alves Mendonça. Recorrido PP, Partido Progressista Novo São Joaquim. Com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Antônio Augusto Jordão e Quelita Alves Mendonça contra sentença do juízo da 26ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação e os condenou ao pagamento de multa fixada em R$ 5.320,50 em razão da manutenção da publicidade institucional nos canais oficiais da municipalidade nos 3 meses que antecedem o pleito. Em síntese, os recorrentes sustentam que a legislação não proíbe a manutenção das informações e sim a autorização de novas publicações no período vedado, afirmando que, aspas, não houve nenhuma publicação nas páginas oficiais do município de Novo São Joaquim durante o período vedado. Ao contrário, desde o dia 14 de agosto não foi realizada nenhuma postagem contendo publicidade institucional, fecha aspas. Requerem o provimento do recurso para que seja afastada a multa que lhes foi imposta. O recorrido apresentou suas razões, pugnando pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo não provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouço o senhor procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento. Mantido. Vossa Excelência puder resumir, fique à vontade. Presidente, obrigado. Eu estou agasalhando aqui o parecer a manifestação da Procuradoria
no mesmo sentido, negando provimento ao recurso, porque é patente aqui a ilicitude perpetrada pelos recorridos, onde eles mantiveram em suas redes sociais, a partir do dia 15 de 8 de 2020, publicidade institucional ordinária, em verdadeira promoção das ações da administração municipal, que afronta a lei de regência. No caso, eles estavam divulgando salário na conta, gestão comprometida, servidor valorizado, enfim, uma série de propagandas institucionais, inclusive com a imagem do prefeito, veiculada no site em época vedada. Então, eu estou com essas considerações em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego o provimento ao recurso, mantendo integralmente sentença de primeiro grau. É como voto, senhor presidente. Os colegas tiveram conhecimento do voto? Alguma manifestação contrária? Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O Jacques Coutinho, 2.9 da pauta, PJE 06000102. Também recurso eleitoral em propaganda política, também extemporânea ou antecipada à internet, segundo a zona eleitoral de Guiratinga, eleições 2020. Recorrente Partido Socialista Brasileiro São José do Povo, municipal. Recorrido Arivaldo Medeiros de Santana. Com a palavra o relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Brasileiro, PSD, e face de sentença proferida pelo magistrado da segunda zona eleitoral de Guiratinga, que julgou improcedente a representação. O recorrido apresentou contra-razões em petição de ID 470-8022, pleiteando o desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional manifestou-se pelo desprovimento também. É o relatório. O senhor procurador? Tenho parecer, senhor presidente. Está mantido, doutor Jackson. Senhor presidente, estou negando o provimento e mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada. É como voto. Colegas tiveram conhecimento da situação, já analisaram alguma manifestação contrária? Então, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.11, doutor Gilberto Pusic, PJE 06000045, recurso eleitoral, alistamento eleitoral, filiação partidária, eleições de 2020, 51ª Zona Eleitoral de Cuiabá. Recorrente Fernando Luiz Nazário. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nesses autos, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso. É o mesmo caso, senhor presidente, dos que nós já julgamos. Segundo ele aqui, ele menciona que é filiado ao MDB desde 1999. E agora que pretendia ser candidato, seu nome não aparece nos registros. O que ele requer aqui é que ele seja incluído seu nome como candidato. Mas nós já julgamos N recursos aqui de que ultrapassado o prazo da lista especial já não é mais possível. Portanto, eu estou negando o provimento ao recurso e mantendo a sentença. Vossa Excelência considera, então, a extemporaneidade da manifestação, é isso? Sim. Senhor procurador, está mantido o parecer? Sim, mantido o parecer. Os colegas entenderam? Tem alguma dúvida com relação ao voto do relator? Então, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.12, doutor Bruno. PJE 06000157, recurso eleitoral, propaganda política, eleitoral extemporânea ou antecipada na internet, nona zona eleitoral de Barra do Garças. Recorrente, Domingos Sávio de Souza, Israel da Silva Santos. Recorrido, 22, Partido Liberal Barra do Garças Municipal. Relatoria, doutor Bruno, com a palavra. Senhor presidente, aqui Domingos de Sávio e Israel recorre da sentença proferida pelo juízo da nona zona eleitoral, que julgou procedente pedido deduzido
pelos ora recorridos representantes, concluindo pela configuração de propaganda eleitoral extemporânea. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em segundo grau pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida, senhor presidente. É o relatório. Senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo provimento do recurso, pois entende que não houve a propaganda extemporânea, não houve pedido de votos, enfim. Inclusive no relatório, Vossa Excelência faz referência a quais são os dizeres, né, dos próprios candidatos. Né? Fique à vontade, doutor Bruno. Exatamente, eminentes pares, foi disponibilizado o voto. Eu estou assentando aqui que não houve pedido explícito de voto pelos pré-candidatos. Na mensagem que foi veiculada após a convenção pelos pré-candidatos a prefeito e a vice, e na linha de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, eu estou dando provimento ao recurso para julgar improcedente a representação por propaganda extemporânea, afastando, consequentemente, a aplicação da multa em consonância com o parecer ministerial. Promoção pessoal apenas, senhor presidente, é como voto. Colegas, tem alguma posição em contrário? Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Esse aí, presidente, foi que o candidato falou que era flamenguista, que o pessoal tinha que seguir com o flamenguista. Ainda bem que não tem nenhum vascaíno aqui no pleno, pois senão mas se dá por impedido, né? Pois é, pior que nós temos. Acho que ele engoliu o seu. Não sabia. Ele deve ter engolido. Mas vamos lá, 2.13. TJE 06000264. Do Dr. Gilberto Pusic. O requerimento de regularização, prestação de contas, candidato, cargo deputado federal, eleição de 2018. Requerente Hélio Alves da Silva. Dr. Gilberto Pusic, com a palavra. O presidente, trata-se regularização, né? Regularização, a unidade técnica ponderou pela notificação, ele supriu o erro e a douta Procuradoria opina pelo deferimento, senhor presidente. Senhor procurador? Mantenho o parecer pelo deferimento. Retorne, então, a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou aqui deferindo a regularização das contas, mas ressalvando, desse modo, sem mais delonga, dos modos ponderados pela CI, pela douta Procuradoria Regional, defiro a regularização das contas de Hélio Alves da Silva, com fundamento no artigo 80, parágrafo 2º e seguintes da Resolução 23.607 do TSE, consignando que a atualização do seu cadastro eleitoral somente se efetivará após o término da legislatura do cargo para o qual o concorrente concorreu, né? O candidato concorreu, certo? É o voto. Vossa Excelência, então, está deferindo, né, para regularizar o pedido. Alguma manifestação contrária? Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, deferiu o pedido de regularização das contas formulada pelo candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.14, doutor Bruno. PJE 06000027, recurso eleitoral, propaganda política eleitoral extemporânea, antecipada 14ª Zona Eleitoral de Jaciara, eleições 2020. Recorrente, Partido Progressista. Recorrido, Alexandre Russi, Eduardo José da Silva Abreu. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, em caso, o juiz de primeiro grau julgou improcedente a representação por propaganda extemporânea, o recorrente pugna por sua reforma e a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela manutenção do decismo. É o relatório. Pela manutenção seria pelo... Não provimento, né? Improvimento. Senhor procurador? Mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Tá certo. Então, retorna a palavra. Senhor presidente, aqui também a hipótese é a mesma. O pré-candidato, ele deu uma entrevista em uma rádio, ele se colocou à disposição da população lá de São Pedro da Cipa, caracterizando, portanto, promoção pessoal nos termos do artigo 36A, inciso 1, que, inclusive, explicitamente
torna lícita essa conduta, a razão pela qual a sentença de primeiro grau não merece reforma. Eu estou em consonância com o parecer ministerial, negando provimento ao recurso. Como voto, senhor presidente? Colegas, alguma manifestação contrária ao voto do relator? O tribunal, à unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Dr. Jackson Coutinho, 2.16, PJE 06000450. Recurso eleitoral, propaganda política, também propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada, 43ª Zona Eleitoral de Sorriso, eleições 2020. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Recorrido, Júnior César Leite da Silva. Relator, doutor Jackson, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público e faz a sentença proferida pelo magistrado da 43ª Zona Eleitoral de Sorriso, que julgou improcedente a representação ajuizada em face de Júnior César. O recorrido deixou de apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Senhor procurador. Mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso. Mantido, doutor Jackson. Senhor presidente, eu estou em consonância com o parecer do Ministério Público, mantendo a sentença de primeiro grau em toto e negando provimento ao recurso. É como voto. Os colegas tiveram acesso ao voto. Tem alguma posição contrária? No tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Matéria judicial já vencida, apenas uma questão. Temos 3 matérias administrativas, mas eu pedi para retirar de pauta outras 2 e vou submeter apenas uma delas à análise dos colegas, que é o PJE 0600585, um processo administrativo visando a edição de ato normativo para regulamentar as providências necessárias à transmissão dos resultados das eleições do corrente ano, tanto a municipal quanto a suplementar ao cargo de senador da República. Colegas, a minuta é bem simples e bem sintética, contempla os procedimentos tidos por essenciais aos trabalhos de transmissão de resultado das eleições consoante procedimentos já adotados em anos anteriores, concedendo a cada juiz autorização para instalação em pontos de transmissão nos locais de votação, bem ainda quanto aos locais de difícil acesso, a atribuição aos mesários acerca do tema, assim como os dados técnicos que adotarão, aos técnicos, né, que adotarão eventuais providências do sistema de recuperação de dados, conhecida pela sigla RED. Essa matéria é extremamente técnica, mas basicamente, trocando em miúdos, é aquela possibilidade de que os técnicos de informática possam, ao término da sessão, fazer a transmissão desses dados, né, para a nossa central de totalização. Em cada local de votação, e principalmente naqueles locais de difícil acesso, né, até que para que a gente possa ganhar tempo na remessa desses dados, nós teremos lá os famosos aparelhos, né, os BIGANs. Ali o técnico vai ter a possibilidade de fazer a transmissão pela internet do resultado extraído das urnas eleitorais desses locais de difícil votação. Então, basicamente, nós estamos aqui nos moldes já propostos e já editados por resoluções anteriores, nós estamos, então, regulamentando minimamente essa possibilidade dessa transmissão desses dados, visando dar maior agilização ao processo de transmissão e apuração dos resultados. Indago aos colegas se podemos dar por aprovada essa minuta. Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, aprovou a minuta de resolução, contemplando os procedimentos essenciais aos trabalhos de transmissão do resultado das eleições de 2020, nos termos do voto deste relator. Temos publicação de acordos, doutor Mauro? Sim, senhor presidente. Então, por favor. Publicam-se em sessão os seguintes acórdãos referente à sessão de 26/10/2020. Acórdão número 28016, referente ao processo número 0600027-18.2020.6.11.0001. Acórdão número 28017, referente ao processo número 0600-056-68,
2020.6.11.0001. Acórdão número 28018, referente ao processo número 0600-035-72.2020.6.11.0040. Acórdão número 28019, referente ao processo número 0600-040-17.2020.6.11.0001. E, por último, o acórdão número 28022, referente ao processo número 0600-167-52.2020.6.11.0001. Era só, presidente. Colegas, tivemos uma sessão bastante produtiva, julgamos vários processos, todos eles que estavam em pauta, inclusive com a publicação ao final da sessão, a Justiça Eleitoral dando a resposta em tempo ágil, rápido, expedito, necessário para enfrentar todas essas situações. Cumprimento a todos, agradeço a participação de todos os colegas, dos seus servidores, e dou por encerrada a sessão, desejando a todos um bom dia. Até a próxima quinta-feira, quando teremos a última sessão deste mês de outubro. A próxima sessão depois fica só marcada para o novo calendário em novembro. Então, teremos sessão apenas no dia 29 de outubro, é a última do calendário marcado para o mês de outubro. Mais uma vez, obrigado a todos e tenhamos um bom dia.